e daí foi enviado a Roma, aonde ficou encarcerado por 2 anos. E a história nos diz que Paulo fica encarcerado em uma espécie de prisão domiciliar. Na segunda prisão de Paulo, ele foi jogado em uma masmorra. Ou seja, irmãos, naquela época, quem ia para a masmorra em Roma só saía para 2 objetivos: o leproso, que era automaticamente excluído pela sociedade, ou para o mártiro, ou seja, para a morte. Paulo estava em uma cela úmida, fria, sozinho, sem nenhuma esperança humana de sair dali. Mas Paulo não se acovardou diante das tribulações daquela prisão. E a história nos diz que mesmo preso, Paulo diz a Timóteo: olha, eu estou com saudade de ti, Timóteo, e eu choro, e eu lembro das nossas lágrimas. Paulo não se acovardou porque estava preso. Paulo não se acovardou porque estava dentro de uma prisão e humanamente não poderia sair. Ele continua escrevendo e sendo usado por Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que essa prisão não é para você morrer. Essa prisão é para você glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a situação que você chegou nessa noite aqui, mas eu tenho uma notícia para dar para você. O mesmo Deus que estava em Roma com Paulo está aqui na Assembleia de Deus em Paraná. O mesmo Deus que inspirou Paulo a escrever as cartas pastorais é o mesmo que está aqui nesse culto essa noite. E se você pode sentir a presença de Deus, glorifique ao nome dele, em nome de Jesus. Em 17 de julho de 64 depois de Cristo, o imperador romano Nero, com toda a sua megalomania, ateou fogo à cidade de Roma com o intuito de reconstruir a capital. E em uma dessas suas loucuras, ele se veste de ator, sobe até o alto da torre Macenas e assiste Roma em chamas. Roma estava em chamas. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram aniquilados pelo fogo, e sobrou apenas 4, e nesses 4 habitavam cristãos e judeus. Era o álibi para que Nero dissesse: foi os judeus que tocou fogo em Roma. Irmãos, e daí começou uma saga, uma perseguição pelos cristãos e judeus, ao ponto da história dizer que faltou madeira para crucificar os cristãos, faltou madeira para matar os cristãos. O negócio estava tão sério que pegavam as pessoas cristãs, penduravam nos postes, colocavam piche e ateavam fogo, para que os corpos queimando em chamas pudessem iluminar as ruas de Roma. Mas mesmo assim, com todo está aqui nessa noite. Então, se você pode adorar a Deus em nome de Jesus, abra sua boca e adore a Deus. Aleluia, glória a Deus. Paulo deixa um legado a Timóteo. Paulo deixa um legado àquele jovem. Primeiro, repita comigo: liderar a igreja. Repita comigo: liderar a igreja. Guardar o evangelho. Sofrer pelo evangelho. Preservar o evangelho. E por último, pregar o evangelho. A alegria na vida da fé de Timóteo era visível. O versículo de número 4, a parte B, Paulo vai dizer exatamente assim: desejo muito ver-te para encher de alegria. Paulo estava dizendo naquela prisão fria e sozinha: eu estou com saudade de ti, Timóteo. Por que Paulo estava com saudade de Timóteo? Talvez Timóteo era o fiel companheiro de Paulo em suas orações. Irmãos, e aqui eu abro um parêntese para fazer uma pergunta retórica a você. Você tem sido uma boa companhia? Porque Timóteo era. Paulo vai dizer que estava com saudade de Timóteo. Paulo vai dizer que desejava ver
Timóteo, você tem sido uma boa companhia? Ou você tem sido aquela pessoa que quando chegam perto de você diz: vixe, lá vem fulano de tal? Quando você abre a sua boca, sai palavras de refrigério ou de vergonha? Lembre-se de Davi quando tocava harpa. Davi e Saul, quando estava com o espírito maligno, os mensageiros chamavam a Davi, e quando Davi dedilhava a sua harpa, a Bíblia diz que os espíritos fugiam. O crente tem que ser exatamente assim. Quando você abrir a sua boca, que saia aquela palavra de bênçãos. Quando você abrir a sua boca, a maldição tem que sair, os infernos têm que ser curados, o demônio tem que bater em retirada. Aonde você chegar, tem que chegar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, porque chegou o homem. Glória a Deus, está coberto pelo sangue do Cordeiro. Você tem sido vergonha ou você tem sido honra? Timóteo era uma boa companhia para Paulo. Paulo mesmo disse: olha, eu estou desejoso em te ver, Timóteo, porque eu me alegro junto contigo. Aleluia, glória a Deus. A base da fé de Timóteo, meus irmãos, era a oração. Irmãos, nós acabamos de ver, o mundo estava ardendo em perseguições para os cristãos. Talvez Timóteo olhou tudo o que estava acontecendo em Roma e disse assim: eu que vou querer mais esse evangelho? A Bíblia não nos diz isso. Isso aqui eu estou apenas conjecturando. Timóteo talvez teve medo. Meu Deus, mataram Paulo, não vão me matar.